Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Grana Simples. Aqui falamos de finanças pessoais, investimentos, criptomoedas, educação financeira e tudo mais relacionado ao dinheiro. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber as notificações e se gostar do vídeo deixe seu like. Também não se esqueça de deixar seu comentário. E vamos ao vídeo. Durante anos vivi preso em um ciclo silencioso de escassez. Não era só falta de dinheiro, era ausência de perspectiva. Todos os dias pareciam iguais. Acordar cansado, trabalhar o dia inteiro, voltar para casa com a sensação de que nada mudava. O salário mal dava para cobrir as contas básicas. O aluguel sempre atrasado, a luz prestes a ser cortada, o cartão de crédito estourado. Tive que fingir normalidade e muitos jantares com amigos. Sorrir enquanto recusava convites dizendo que não estava afim, quando a verdade é que não tinha nem como pagar o ônibus. O peso da pobreza não está só na carteira, está no psicológico. É viver com medo constante, ansiedade latente, vergonha escondida. A cada negativa para um filho, a cada um boleto acumulado, um pedaço da minha autoestima ia embora. E por muito tempo achei que era culpa minha. Pensei que era falta de sorte, de inteligência ou até mesmo de merecimento. Cresci ouvindo que quem nasce pobre morre pobre. E no fundo comecei a acreditar. Até que numa noite qualquer, desabafando comigo mesmo, jogado em um colchão velho, me fiz uma pergunta simples. E se eu tentasse? Só por um ano, 12 meses. E se eu seguisse um plano com disciplina, sem desculpas, sem pausa? Não sabia se funcionaria, mas sabia que se nada mudasse, o futuro já estava escrito. Então escolhi tentar. Criei um compromisso comigo mesmo. Segui por 12 meses um plano simples, não mágico, real. Um plano de sacrifício, clareza e transformação. E naquele instante, em meio ao caos, plantei minha primeira semente da virada. O primeiro passo não envolvia dinheiro, mas coragem. Encarar de frente minha realidade. Sem desculpas, sem culpas. Peguei papel, caneta e fiz um mapeamento completo da minha vida financeira. Listei todas as dívidas, todos os gastos fixos, variáveis, os centavos que saíam da minha conta sem que eu percebesse. Só ali entendi o tamanho do buraco. Vi o quanto gastava com pequenas indulgências como hábitos automáticos que só aprofundavam minha situação. A dor foi real, mas também foi libertadora. Pela primeira vez eu via meu inimigo com clareza. E o inimigo não era o sistema, nem minha origem. Era a falta de estratégia. Decidi então criar um método. Classifiquei meus gastos em 3 níveis: sobrevivência, manutenção e futuro. Tudo que não tivesse na categoria de sobrevivência, como comida, aluguel e luz, foi cortado, sem piedade. Cancelei TV a cabo, serviços de streaming, parcelamento, desnecessário, saída de fim de semana. Comecei a andar mais a pé, cozinhar todos os dias, vender objetos que estavam parados, reduzindo o custo de vida ao essencial. Mas não parei aí. Criei um mantra que repetia todos os dias. Eu não sou pobre, estou em transição. E esse simples pensamento mudou tudo. Passei a enxergar cada corte como um investimento, cada sacrifício como um degrau. Comecei a dormir melhor. Acordava mais cedo, planejava os gastos, anotava cada centavo. Tornei-me obsessivo, mas no melhor sentido. Pela primeira vez senti que o controle da minha vida estava nas minhas mãos. A pobreza já não era mais um destino. Era uma etapa temporária. Os primeiros 30 dias foram os mais difíceis. Tudo era novo. A sensação de escassez parecia ter aumentado, porque agora eu dizia não a tudo. Mas algo começou a acontecer. Eu percebi que minha mente estava se ajustando. Aquilo que antes parecia um sacrifício insuportável começou a virar rotina. E com o tempo, um tipo diferente de prazer nasceu dali. Era o prazer do controle. Em vez de esperar o fim do mês com medo, comecei a me antecipar. Organizei uma planilha simples com metas mensais. Reduzir despesas em 30% ou aumentar renda em 10%. Poupar ao menos R$ 100. Comecei a estudar sobre educação financeira no YouTube, em blogs e até em bibliotecas públicas. Peguei livros emprestados, vi vídeos gratuitos, aprendi sobre juros compostos, sobre como funciona o crédito, sobre armadilhas psicológicas do consumo, e quanto mais eu aprendia, mais rápido eu sentia do quanto o sistema lucra com a nossa ignorância. Virei um caçador de conhecimento. Aos poucos comecei a buscar formas de renda extra. Nada grandioso, coisas simples. Fiz doces e vendi na vizinhança. Ofereci serviços de digitação, revisão, montagem de móveis. Fiz uma faxina em casa e vendi tudo que não usava mais. Cada venda era uma vitória. E mesmo que o lucro fosse pequeno, ele ia direto para o fundo da virada. Uma conta separada onde cada centavo significava um avanço. Quando atingi os primeiros R$ 1.000, chorei. Não pela quantia, mas porque ali eu tinha saído do lugar. Pela primeira vez em anos, eu estava em movimento. Após 3 meses, comecei a notar algo curioso. Quanto mais eu me dedicava, mais oportunidades surgiam. Não eram milagres. Eram frutos da minha mudança de postura. Gente que nunca me notava passou a me recomendar. Recebi um convite para dar aula de reforço escolar. Depois consegui um estágio numa empresa pequena. O salário era simbólico, mas o aprendizado era imenso. Lá entendi como funciona um negócio, como organizar um caixa, como gerir pessoas. Comecei a aplicar aquilo na minha vida pessoal. Tornei-me um pequeno gestor da minha própria história. Redefini metas. Dividi meu plano de 12 metas em 4 trimestres, cada um com foco específico. Redução de dívidas, estabilização de renda, criação de reserva e início de investimento.
Passei a estudar sobre fundos, tesouro diretos, CDB, abri uma conta digital com zero tarifa e comecei a aplicar meu pequeno capital com sabedoria. O dinheiro ainda era pouco, mas agora ele tinha propósito. E onde antes havia ansiedade, agora havia estratégia. Compartilhei esse plano com 2 amigos próximos. Um me disse, legal, mas isso não pode funcionar para todo mundo. O outro respondeu, me ensina como faz. Descobri que inspirar também era uma forma de fortalecer minha jornada. Criei uma pequena rotina matinal. Acordar cedo, revisar minhas metas, agradecer e estudar antes de começar qualquer coisa. Isso mudou minha energia. A vida continuava difícil, mas agora eu via sentido. Cada dia era uma chance de subir mais um degrau. Eu não estava sobrevivendo, eu estava construindo. No 4º mês, aconteceu algo que me marcou profundamente. Um amigo me chamou para sair e, no caminho, parou numa loja e comprou um tênis de R$ 900 sem pensar 2 vezes. Quando viu que não comprei nada, disse brincando, você tá vivendo ou só economizando? Aquilo me atingiu. Voltei para casa pensativo. Será que ele estava me privando demais? Será que todo esse esforço fazia sentido? Mas naquele mesmo dia revisei minha planilha e percebi que com mais um mês de esforço conseguiria quitar uma das dívidas menores que me cobrava juros absurdos. Fiz o pagamento antecipado e ao ver aquele boleto desaparecer, a resposta veio clara. Sim, estava fazendo sentido. Muito. A diferença entre mim e meu amigo é que ele vivia o hoje, como se o amanhã não existisse. E eu estava construindo um amanhã que me libertaria do peso de hoje. Essa consciência virou combustível. Comecei a me perguntar, o que mais eu podia cortar, simplificar ou renegociar? Liguei para todas as empresas que eu deveria. Cartão de crédito, loja de departamento e banco. Cada ligação pedia desconto, propunha acordos, perguntava sobre quitação antecipada. Consegui reduzir valores. Troquei dívidas caras por opções mais baratas. Juntei boletos, centralizei prazos, negociei taxas. Descobri que o sistema financeiro é mais flexível do que parece, desde que você saiba o que pedir. Eu estava vencendo, não só com dinheiro, mas com inteligência. E a cada pequeno avanço, meu sonho deixava de ser sonho e virava plano. Eu já não pensava mais em ficar rico. Minha meta era mais poderosa, ficar livre. No 6º mês, eu já não era mais a mesma pessoa. Minha mente havia se reconfigurado. Antes eu trabalhava pelo salário, agora eu trabalho pelo propósito. Eu via cada tarefa, cada real ganho como um tijolo na construção de minha liberdade. Tinha um mapa claro, mês a mês, meta por meta. A primeira reserva de emergência, 3 meses de despesa, estava completa. Comecei a receber propostas de freelances, pois a minha reputação estava crescendo. A vida seguia dura, mas eu já tinha margem de segurança. E foi aí que decidi dar o próximo passo, multiplicar. Comprei meu primeiro livro sobre investimentos, com o lucro de uma venda de brigadeiros que eu fiz. Li e reli até entender o básico. Abri uma corretora gratuita e comecei a aplicar valores pequenos, mas com consistência. Fiz minha primeira aplicação no Tesouro Direto. Rendeu centavos, mas era um símbolo. Eu estava me tornando investidor. No 8º mês tinha uma ideia simples que mudou tudo. Criei um pequeno canal no YouTube contando minha jornada. Sem pretensão. Só queria registrar e talvez inspirar. O canal cresceu devagar, mas os comentários me emocionavam. Você me deu esperança. Comecei meu plano por sua casa. Eu chorava, porque entendi que sair da pobreza não era só financeiro, era mental, era emocional e era espiritual. A pobreza mais cruel não está na carteira, mas na cabeça de quem acredita que nunca vai sair dela. E ali, no meu pequeno quarto, editando vídeos simples, com celular antigo e internet ruim, eu sentia que estava ficando rico. Não de dinheiro ainda, mas de propósito, de visão e de futuro. No 9º mês, tudo ficou mais claro. Sair da pobreza não era só questão de ganhar mais, mas de mudar a estrutura invisível da vida. Eu comecei a perceber como o sistema nos empurra para a escassez. Propagandas que te dizem que você merece um celular novo, um carro melhor, roupas de moda. Bancos que oferecem crédito como se fosse presente, mas que cobram juros como se fosse punição. Pessoas ao redor dizendo, você trabalha tanto, tem que se dar um mimo. Quando na verdade o melhor mimo era não ter mais dívida. Percebi que a pobreza é reforçada por hábitos invisíveis. Pela pressa, pela comparação, pelo medo de parecer fraco. E no entanto eu estava descobrindo uma força que nunca imaginei que tinha. Passei a anotar todos os meus gastos, até o cafezinho. Monitorei entradas e saídas como se fosse uma empresa. Virei CEO da minha vida. Me tornei obsessivo com metas. Pagava mais uma dívida e comemorava como se fosse uma medalha. E era. Cada boleto quitado era uma vitória. No 10º mês, sentei com minha família e compartilhei tudo. Meu plano, minhas conquistas, meus próximos passos. Foi a melhor decisão. Todos começaram a ajudar. Meus filhos passaram a entender por que não podiam ter brinquedos caros naquele momento. Minha esposa decidiu fazer renda extra com bolos caseiros. Viramos um time. E isso nos aproximou mais do que qualquer jantar, ou carro, ou viagem parcelada. Nossa rotina era simples, mas com propósito. E isso mudava tudo. Entendi que sair da pobreza exige coragem. Coragem de nadar contra a maré. De dizer não para aquilo que parece comum, mas que te prende. E pensar no longo prazo, mesmo quando o presente grita por algo imediato. E principalmente, de acreditar que é possível, mesmo quando ninguém mais acredita. No 11º mês, algo surpreendente aconteceu. Fui chamado para dar uma pequena palestra em uma escola do bairro. Um professor havia visto meus vídeos e achou que minha história poderia inspirar os alunos. Aceitei, tremendo por dentro. Eu nunca tinha falado em público, ainda mais para jovens. Mas quando subi naquele palco simples,
Algo despertou em mim. Contei tudo. Da dívida à disciplina. Do medo ao plano. Do zero ao equilíbrio. Eles me ouviram em silêncio. Alguns riam, outros anotavam. Quando terminei, uma menina levantou a mão e disse: "Você me faz acreditar que posso ser livre." Aquilo me desmontou. Voltei para casa com o coração aceso. Era isso. Aquilo tudo tinha valido a pena. Percebi que eu já não estava lutando só por mim, mas por todos que estavam presos às mesmas correntes invisíveis. Sair da pobreza não era mais um plano individual. Era um chamado coletivo. Resolvi organizar tudo que aprendi em um e-book gratuito. Escrevi nas madrugadas, compartilhei nas redes. Recebi mensagens de todo o Brasil. Gente dizendo que começou a anotar gastos, que fez o primeiro pagamento antecipado, que cancelou o cartão de crédito. Minha história estava se multiplicando. Eu tinha saído do buraco e agora ajudava outros a subir também. Isso me deu uma paz que dinheiro nenhum oferece. No 12º mês, pela primeira vez na vida, consegui fechar o mês com as contas pagas, uma reserva no banco e ainda investi um pouco. A pobreza que parecia uma sombra eterna, agora era só uma lembrança. Uma lembrança necessária, porque foi ela que me ensinou a construir a luz. Hoje, um ano depois do dia que tracei aquele plano simples, mas poderoso, eu vivo uma realidade que antes parecia reservada a outros. Não sou rico, não ganho na loteria, mas sou livre. E a liberdade, eu descobri, vale mais do que qualquer carro, qualquer celular de última geração, qualquer aparente status. Acordo todos os dias com tranquilidade. Meu celular não vibra com cobranças. Não recebo mais ligações desconhecidas que me causam ansiedade. A reserva de emergência está lá, silenciosa, pronta para qualquer imprevisto. O aluguel está pago. As compras do mês são parceladas. Os meus filhos olham para mim com orgulho e segurança. Hoje consigo sair para tomar um sorvete com eles sem calcular o impacto daquele gasto no restante do mês. E isso, meu amigo, é um luxo, o maior de todos. Me tornei um homem novo, um pai presente, um parceiro, mais tranquilo, um cidadão que agora participa da vida com mais consciência. Aprendi a investir, não em ações mirabolantes, mas em mim, em conhecimento, em experiências simples, em estabilidade. Montei uma rotina que me oferece estudo, reflexão, leio livros, assisto vídeos, criei uma planilha que uso até hoje, não por necessidade, mas por prazer. Eu gosto de ver para onde vai cada real. E o mais surpreendente, continuo ganhando quase o mesmo que antes. A diferença não está só no quanto entra, está no quanto fica e no quanto é respeitado, no quanto é direcionado com intenção. O dinheiro virou um aliado, e não um fantasma. E mesmo que o mundo lá fora ainda tente te empurrar para a correria, para o consumo desenfreado, eu já não sou mais refém disso. Sair da pobreza foi um processo de resgate pessoal. Resgate da minha força, da minha clareza e da minha paz. E se você chegou até aqui, eu te digo com toda a verdade do meu coração. Você também pode. Não importa o quanto você esteja devendo. Não importa o caos atual da sua vida financeira. Se você decidir de verdade e der o primeiro passo hoje, não amanhã, hoje, as coisas vão começar a mudar. A pobreza gruda como lama, mas ela sai. Com estratégia, com repetição, com pequenas vitórias diárias. Não espere que o mundo te salve. Ele não vai salvar. Não espere que o governo resolva. Ele não vai resolver. Não espere que um dia você simplesmente ganhe mais e tudo se ajeite. Ganhar mais sem saber o que fazer com o dinheiro só aumenta o tamanho do buraco. Você precisa assumir as ideias. Você é seu maior projeto. Isso exige prioridade. Faça o que for preciso. Cancele o cartão. Venda o supérfluo. Corte o que não te move. Mude sua rotina. Leia, pergunte, aprenda. Sim, você vai ouvir críticas. Gente dizendo que você está ficando chato, que está obcecado. Deixe falar. O silêncio da liberdade futura vale mais do que o barulho da aprovação imediata. Eu fui julgado. Eu duvidei de mim. Eu chorei, mas continuei. Vale a pena. Acredite. O dia que você abrir o extrato e ver que está no azul, o dia que você fizer uma compra e pagar à vista, o dia que você disser não para o gasto inútil e sim para a sua paz, esse dia será o seu renascimento. Você merece isso. E não precisa ser daqui a 10 anos. Pode começar agora. Em 12 meses, com foco e verdade, você pode sair da pobreza e criar uma nova realidade. Comece com o que tem, onde está, mas comece. Não deixe para depois. Obrigado a você que ficou até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal e deixe um comentário para a gente saber o que você achou do vídeo. Até a próxima.